A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo vem trazendo nessa mensagem um alerta para a igreja dos Tessalonicenses. E esse alerta serve para nós também, porque muitos estão preocupados com a vinda do nosso Senhor, achando que ela está muito tardia e que Ele não virá. Ele virá sim, mas para que o Senhor Jesus venha, tem que acontecer algumas coisas. Algumas coisas estão preditas para acontecer antes da vinda do nosso Senhor. Embora o dia e a hora nós não saibamos, porque vai ser como um ladrão, vai ser de repente. Temos sinais que o Senhor Jesus nos deixou e temos aqui a carta de Paulo nos alertando e nos exortando a estarmos pacientes aguardando a vinda do nosso Senhor. O verso 3 diz assim: Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, a rebelião contra Deus. Muitas pessoas vão se rebelar contra o Senhor, apostatando da fé, largando a fé no nosso Senhor Jesus para seguir ensinos de demônios, ensino de pessoas que não estão ensinando a verdade, a palavra. Eles estão seguindo esses ensinamentos, estão apostatando da fé, estão largando o evangelho que poderia trazer a salvação, mas eles estão ali fazendo o que não pertence a Deus, que não é de Deus. No verso 3 está escrito: Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, aqui está sendo bem clara a palavra do Senhor. A carta de Tessalonicenses, a carta de Paulo, ela é bem clara. Ele está nos mostrando aqui no verso 3, no capítulo 2, para que não nos enganemos, não nos deixemos nos enganar, que antes da vinda do nosso Senhor Jesus virá primeiro a apostasia. Muitos se rebelarão contra Deus, muitos se levantarão contra o Senhor. E depois de tudo isso, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Irmãos, muitos dizem que a igreja não verá o anticristo, que não verá a manifestação do filho do pecado. Mas aqui é claro, não tem como pegar desvios, nem caminho para um lado, nem para o outro, não. É claro, é objetivo. Primeiro virá a apostasia e depois a aparição do iníquo, do anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Temos que estarmos atentos, vigilantes, porque a marca da besta virá antes mesmo de subirmos, antes de sermos levados aos céus, antes de sermos arrebatados. A marca da besta virá e muitos serão enganados pelo anticristo. Muitos serão enganados porque estão alienados, não estão prestando atenção na palavra do Senhor, nos avisos. O Senhor nos diz, o Senhor nos fala: vigiai e orai, porque o mundo é mau e jaz no maligno. E o Senhor, através da carta de Paulo ao Tessalonicenses, ele vem trazendo uma mensagem de exortação: acordem, arrependam-se dos seus pecados e acordem, vigiem. Porque antes da vinda do nosso Senhor, algumas coisas terão que acontecer para que o Senhor venha. Nós não sabemos o dia e a hora. Portanto, temos que estar preparados, vigilantes, estarmos de pé, aguardando a vinda do nosso Senhor. E esse homem, ele vai se opor contra Deus, ele vai se exaltar, ele vai se achar acima de tudo que se chama de Deus. E ele vai querer ser objeto de adoração.
Ele vai até se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Paulo continua: não se lembra de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Paulo exortava, porque eles estavam achando que o Senhor tinha se esquecido da sua promessa, da sua vinda, para vir buscá-los. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. No 7 está escrito assim: a verdade é que o ministério da maldade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E Paulo ainda exorta: fiquem firmes, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo aqui continua exortando a igreja de Tessalônica a continuarem firmes. Muitos naquela época foram mortos, sofreram mortes terríveis por causa do Evangelho, mas Paulo exorta: continue firme, olhando para o alto, olhando para o alvo. E, irmãos, a palavra hoje é: continuem firmes, olhando para o alvo. Muitas coisas sobrevirão à terra, coisas terríveis que muitos não acreditarão vendo, se apavorarão, ficarão apavorados com o bramido do mar. Muitos ficarão sem chão, sem saber o que fazer, mas aqueles que estão alicerçados em Cristo, em Deus e na palavra, lendo, guardando a palavra em seus corações, saberão que essas coisas terão que acontecer. Muitos de nós veremos essas coisas acontecerem, mas continuemos olhando para o alvo, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Muitos dizem que a vinda dele é demorada, mas na palavra está escrito que não é demorado, vai ser no tempo de Deus, que muitos de nossos irmãos ainda precisam ser alcançados. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ele cumprirá a sua palavra através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador, onde aguardamos a sua vinda com alegria no coração. Fiquem firmes, exaltem ao Senhor, perdoe, ame ao próximo como a ti mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas, continuem firmes, não olhem para essas mensagens falando que o Senhor está demorando, que Ele não virá. Não olhem para isso, meus irmãos. Há muitas mensagens tentando desestimular o povo de Deus, mas creiam, acreditem, o Senhor Jesus virá
Quando? Não sei, só Deus sabe, mas o dia e a hora estão guardados para a nossa salvação. E eu creio e eu acredito no arrebatamento da igreja, no arrebatamento dos salvos, porque Jesus prometeu, Deus prometeu, e Ele cumprirá a sua palavra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Shalom a todos.